Olá, revalidando, seja bem-vindo a essa aula de abdômen agudo inflamatório. Por mais que no Revalida Flix nós geralmente fazemos aulas curtas, essa aula vai ser um pouco mais longa e curta ao mesmo tempo, porque nós vamos abordar vários temas, tá? Vamos passar aqui o próximo slide para vocês entenderem. Então hoje nós vamos falar, numa aula só, nós vamos falar sobre apendicite aguda, colecistite, colangite, pancreatite aguda, tumores do pâncreas e diverticulite aguda. Então é interessante você salvar, colocar esse vídeo na sua lista para assistir mais tarde, tá? Cada um desses temas vai ser uma aula curta, vai ser uma aula pontual, direcionada na resolução de questões do INEP. Como sempre, como todas as aulas, o foco é a resolução de questões do INEP, tá bom? Então, se inscreva no canal, compartilhe, dê um curtir nesse vídeo para ajudar o canal a crescer, né, para que mais revalidandos possam ter acesso a essa informação, né, no foco na resolução de questões. E vamos lá. Bom, vamos começar então pela apendicites, né? E como que a prova traz esse quadro? Como que é o paciente clássico, escancarado da apendicite? Quando a banca examinadora está gritando apendicite ao candidato? Quando o paciente ele chega no pronto-socorro referindo que ele não consegue comer ou come só um pouquinho, não consegue comer como ele come de costume, ele começou com uma dor periumbilical ou no epigástrico, né? No epigástrico, que se irradia a fossa ilíaca direita, né? Náusea, vômito e febre. Essa sequência está presente na grande maioria dos casos e é abordado dessa forma nas provas, tá? E tem alguns exames físicos. Então, o paciente ele chegou referindo anorexia, dor que irradia, né? A dor começou no epigástrico ou periumbilical e se irradiou a fossa ilíaca direita, com náusea, vômitos e febre. Você vai fazer o exame físico desse paciente e no exame físico ele vai ter dor na fossa ilíaca direita, ele vai ter dor à compressão ou à descompressão. Os principais exames sinais propedêuticos cobrados na prova é o Bloomberg, Rosvin e Psoas. Então você recebeu esse paciente com esse quadro clássico, você vai fazer a descompressão brusca. O que é a descompressão brusca? É irritação no peritônio, quando tem uma inflamação no peritônio. Então você faz ali a descompressão brusca no ponto de McBurney e você solta e o paciente refere dor. Então, Bloomberg positivo. Ele tem uma história característica e um Bloomberg positivo. O diagnóstico da apendicite é clínica, tá bom? O Rosvin. Então, você vai fazer a compressão na fossa ilíaca esquerda e o paciente vai referir dor na fossa ilíaca direita. E sinal do Psoas, onde você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo e realiza a extensão da coxa sobre o quadril. E o paciente fazendo essa extensão, ele também refere dor na fossa ilíaca direita. Os exames laboratoriais. Embora o exame seja clínico e você não precisa de exames complementares para dar o diagnóstico de apendicites e encaminhar esse paciente para a cirurgia, você pode solicitar um hemograma, radiografia de abdômen e tomografia. O hemograma pode ter leucocitose. As provas, o INEP não cobra muito assim, os critérios de alvorada, os critérios diagnósticos de apendicite de alvorada. É interessante você estar lendo para você entender melhor a questão da leucocitose, a função da leucocitose no diagnóstico da apendicite, tá? Mas um hemograma normal não descarta o diagnóstico, é isso que você tem que ter claro na sua cabeça. Pode ter leucocitose, é um ponto a mais na escala de alvorada, porém não exclui diagnóstico. Radiografia de abdômen, na próxima imagem eu vou mostrar os sinais mais tradicionais, né, que é a alça, sentinela e borramento do Psoas. A tomografia é o melhor exame,
mas quase nunca se faz, uma vez que é uma patologia de diagnóstico clínico, você não vai ficar abusando de recurso, né? Mas é o exame mais sensível, é o melhor, ele tem achados similares ao da ultrassonografia. Mostra borramento de gordura mesentérica e avaliação completa da cavidade abdominal. Agora eu vou mostrar então a radiografia de tórax. Temos duas radiografias. A radiografia da direita, você concorda comigo que é uma radiografia normal. Essas setas está mostrando o músculo psoas. Então, esse triângulo que forma aqui, é mostrado pelas setas vermelhas, então é o músculo psoas. Agora vamos aqui na imagem alterada, que temos alterações, né? Que temos uma alça sentinela e apagamento do psoas. Na imagem da esquerda, no hemiabdômen direito, nós reconhecemos o rim, certo? Esse é o rim. E no hemiabdômen esquerdo, nós temos essa marca de gás, como se fosse um charuto negro. Essa é a alça sentinela e ela significa que tem uma inflamação no abdômen. Ela não é patognomônica de apendicites, ela é mais comum encontrada na pancreatite, tá? Mas ela pode ser encontrada também na colecistite. Ela só apenas prova que há um processo inflamatório dentro da cavidade abdominal. E aqui na imagem ainda, na imagem de apendicite, no raio-x de abdômen de apendicite, você pode ver que no hemiabdômen direito nós temos bem certinho aqui, cruzando metade do rim, o músculo psoas. E já no hemiabdômen esquerdo tem o borramento, o apagamento do músculo psoas. Então, a radiografia de abdômen na apendicite, então nós temos a alça sentinela e apagamento do músculo psoas. Porém, não encontrar esses dados também não exclui o diagnóstico. Lembre-se, o diagnóstico de apendicites é clínico. Conduta cirúrgica. A conduta é cirúrgica. Agora o INEP ele pode fazer uma pegadinha. Ele vai te dar um paciente com um quadro assim de apendicites e vai falar assim: o cirurgião no ato cirúrgico ele verificou que o apêndice secal do paciente estava normal. O que fazer? E ele vai te dar as alternativas. Fechar a cavidade? Vai te dar várias alternativas. A alternativa correta o cirurgião ele deve então fazer o inventário da cavidade abdominal, ele deve buscar o motivo da dor, porque esse abdômen estava causando esse problema, e vai fazer a apendicectomia, vai retirar o apêndice também, mesmo se ele estiver normal, tá bom? Então essa é a aula de apendicite, uma aula rápida de 8 minutos. Agora, os próximos slides eu vou falar um pouquinho, nós já vamos lá para a aula de colecistite e colangite, mas eu vou passar alguns slides e vou te explicar mais ou menos como funciona a mentoria. E agora nós vamos então para a resolução. Na mentoria nós já partimos para a resolução das questões do INEP relacionado a apendicites. Essa é a importância de fazer a mentoria, de ter instrução com quem já passou pela prova, treinar por resolução de questões. Fazer uma revisão, um repasse rápido, básico de um tema direcionado na resolução de questões e ir para a resolução de questões, treinar resolução de questões. Bom, pessoal, então agora nós vamos começar com colecistite e colangite. O que cai na prova? Sobre colecistite, vai cair sinal de Murphy conduta. E na colangite você deve saber decore salteado, tríade de Charcot, pentaide de Reynolds e o tratamento correspondente à conduta. Então, na colecistite aguda litiásica, tem uma epidemiologia, os 4 Fs, né? Female 40 Fat Fertility, que é mulher, 40 anos, obesa, multípara. Então, a prova vai trazer, normalmente, uma mulher mais ou menos nessa característica. Não exatamente uma mulher com 40 anos, obesa, com 3 filhos ou mais. Mas ele vai trazer uma mulher
de entre 35 e 45 anos, com 2 filhos, com sobrepeso e uma dor no hipocôndrio direito, tá? A prova não vai trazer assim também, te dar esse presentão assim dos 4 Fs exato, como está na literatura. Vai brincar um pouquinho nessa média, tá? Então fiquem atentos. Quadro clínico. Dor no hipocôndrio direito de forte intensidade associada a náusea, vômito, pode haver febre mais sinal de Murphy positivo. Vamos repassar o sinal de Murphy. O sinal de Murphy é dor à palpação profunda do hipocôndrio direito. Como que você faz a palpação do hipocôndrio direito? O paciente, então, ele está deitado em decúbito, não é dorsal. Você vai pedir para o paciente expirar, ele solta o ar, você palpa o hipocôndrio direito e pede para o paciente inspirar. Na expiração, você vai palpar e vai deixar a mão aí parada em palpação profunda. E o paciente vai inspirar. Na expiração, se ele tiver essa dor que faz ele parar a inspiração, Murphy positivo. Então, um paciente com quadro de dor após dor no hipocôndrio direito, após comer comida gordurosa, pode ter náusea e vômito. Com Murphy positivo, a banca deve estar querendo te falar que é um quadro de colecistite aguda litiásica ou não litiásica, tá? Depende do ultrassom, nós já vamos falar sobre isso. Não é comum a presença de icterícia na colecistite, olho nessa informação importante. Não é comum a presença de icterícia na colecistite, uma vez que não é o colédoco que está obstruído, é a saída da vesícula, é o infundíbulo da vesícula que está obstruído. A doença que causa pela obstrução do colédoco, né, também por cálculos biliares vesiculares, né, mas na colangite, e nós vamos falar sobre colangite daqui um pouquinho. Qual o melhor exame para avaliar a vesícula biliar? Ultrassonografia. Quais são os principais achados? A prova pode trazer um laudo sonográfico assim. A vesícula biliar apresenta parede espessada de 4 milímetros, com visualização de cálculo impactado e sombra acústica. Litíase vesicular. Litíase vesicular. E a classificação de Tóquio não cai muito assim em classificação de Tóquio na prova, mas como o INEP está perdendo essa previsibilidade, é melhor a gente dar uma repassadinha, porque até a indicação colecistite aguda litiásica é cirúrgica, tá? Porque pode ter complicações graves, pode evoluir uma pancreatite, pode matar o paciente. Mas tem uma diferença aqui no Tóquio grau 3, tá? Então, leve, ausência de complicações sistêmicas, moderada complicação local, plastrão palpável, leucócito acima de 18.000 e um problema, a dor, um quadro mais de 72 horas. O senhorzinho teimoso que não vai no hospital de jeito nenhum, né? E Tóquio grau 3 é grave, complicações sistêmicas com disfunção orgânica. Vamos ver o tratamento agora para que vocês saibam diferenciar o tratamento. O tratamento ele é cirúrgico, preferencialmente por videocolestectomia, né, que é o vídeo, é a cirurgia por vídeo, a não ser que tenha alguma contraindicação e faz por via por laparotomia, que é cirurgia aberta. E no Tóquio grau 3, o paciente está grave, ele pode não resistir à anestesia. Então você primeiro faz um tratamento clínico, você faz primeiro uma drenagem percutânea, tá? Do foco infeccioso interno do paciente com antibiótico, hidratação, analgesia, até melhorar o quadro, e aí, melhorando o quadro, estabilizando o paciente, prossegue para cirurgia, ok? Então isso nós falamos sobre colecistite aguda litiásica, tá? Colangite. Vamos lá, colangite também cai muito na prova, sobretudo
colangite e câncer de cabeça de pâncreas, né? Porque a bancada pode te induzir a pensar uma coisa e a outra, então você tem que saber muito bem diferenciar colangite de câncer de cabeça de pâncreas. Fisiopatologia. Infecção das vias biliares mais obstrução. Obstrução das vias biliares por cálculos biliares, por cálculo vesicular, né? Do colédoco. Lá na colecistite é o infundíbulo, é a saída da vesícula que está obstruída. A colangite é o colédoco. A principal causa da obstrução são cálculos no colédoco. Outras causas menos frequentes são neoplasias, estenose inflamatória e lesões iatrogênicas. Diagnóstico. Pessoal, revalidando, para a prova do Revalida, você tem que saber decor a tríade de Charcot e tem que saber decor a pêntade de Reynolds. Não faça prova se você não tem isso na sua memória. Laboratório, ultrassom e colangio-ressonância, você não precisa saber. Eu vou citar aqui, vou falar para vocês, mas o diagnóstico é só a tríade de Charcot e a pêntade de Reynolds, tá bom? E depois o tratamento. Então, a tríade de Charcot é dor no hipocôndrio direito, icterícia, o paciente está amarelo, com os olhos amarelos, e febre com calafrios. É importante essa informação, febre com calafrios. Tem que saber que é com calafrios a febre. E a pêntade de Reynolds é a tríade de Charcot mais hipotensão e alteração neurológica. O paciente vai estar com a pressão 9/5, 9/6, e vai estar sonolenta, não vai estar falando com coisa, vai estar confusa, tá? No laboratório pode ter leucocitose, claro, tá com um quadro de infecção, vai estar com fosfatase alcalina alterada, gama-GT alterado, né? No ultrassom deve ser para avaliar se há cálculo impactado no colédoco, porque daí tem que fazer a indicação de colangiopancreatografia retrógrada, né, que é o CPRE. E colangio-ressonância é o padrão ouro, só que não se faz, não chega nesse ponto, a não ser que o paciente esteja lá no hospital assim de altíssimo nível, tá? Tratamento. Internação, hidratação parenteral, antibiótico e analgesia. Se há cálculos compactados no colédoco, então se faz o CPRE, colangiopancreatografia retrógrada, para desobstruir o colédoco, ok? E é isso aí. E isso é o que você deve saber sobre colangite. E então, na mentoria aqui, nós já vamos para a resolução de questões, né, para fixar o assunto e te treinar a resolver questões do INEP. Lá no final eu vou deixar o meu contato, tá bom? E agora nós vamos falar sobre pancreatite e depois pancreatite de diverticulite aguda. E encerramos a aula, pessoal. Salve, se você quer terminar de assistir a aula depois, deixa ela salva aí no seu aplicativo do YouTube para assistir mais tarde, tá bom? Então, pancreatite aguda. O que cai sobre pancreatite? Diagnóstico, indicação de antibiótico, cirurgia e CPRE. A indicação de CPRE na pancreatite é a mesma da colangite. Nós já vamos falar sobre isso. Pancreatite aguda é inflamação aguda do pâncreas com repercussão variável, podendo haver complicações locais ou sistêmicas. E crônicas, sinais de insuficiência pancreática, normalmente pacientes alcoólatras crônicos, etilista crônico. Etiologia, as principais causas. A principal causa de pancreatite é o cálculo biliar e libação alcoólica. O paciente ele pode ter um quadro, chegar no pronto-socorro, um quadro de pancreatite aguda e falar que ele bebeu muito no dia anterior. Ou é um paciente com pancreatite que tem aquela história da colecistite, aquela história de dor do hipocôndrio direito após comer uma comida gordurosa. E esse cálculo saiu da vesícula e obstruiu o pâncreas e causou então a pancreatite. Apresentação do paciente. Clínica clássica na pancreatite cobrada na prova Revalida INEP. Como que eles vão mostrar esse paciente?
Dor epigástrica intensa com irritação em faixa, né? Aquele abdômen que dói. Assim, eu tô mostrando meu peito aqui, mas vamos imaginar que é o abdômen, tá? Que tem, assim, dor em faixa que irradia para o dorso, com náuseas e vômitos. Muito vômito. A pancreatite causa muitos vômitos. E o paciente refere melhora em posição de prece maometana, que é a posição geno-peitoral. Eu já vou mostrar a imagem dessa posição. E ela é patognomônica. Desculpa. E ainda pode ter equimose periumbilical, sinal de Cullen, e equimose em flanco, sinal de Great Turner. Na mentoria, eu tenho uma mnemônica que eu ensino os meus alunos sobre... Ai, desculpa, pessoal. Estou falando há muito tempo, já está me dando tosse. Eu tenho uma mnemônica que eu ensino aos meus alunos que eles nunca mais na vida vão esquecer diferenciar de sinal de Cullen e de Great Turner, né? E essa é a posição em maometana. Exames complementares. Você vai pedir tudo. Você vai pedir hemograma, hemocultura, exame de urina. Mas o principal é a amilase lipase. A lipase, ela é a mais específica porque ela tem um pico tardio, tá? Ela é mais específica que a amilase, embora você vá pedir os dois, tá? E a tomografia com contraste para avaliar, então, os critérios critério de gravidade de Baltazar. Vamos lá, então, para os critérios de gravidade de Baltazar. Então, são divididos em 5 níveis de gravidade. 1 pâncreas normal, 2 edema difuso do pâncreas. As imagens tem nos questionários, tá? A imagem eu tenho do pâncreas, eu tenho em forma de resolução de questões. Infiltração gordurosa, peripancreáticas, presença de uma coleção e presença de 2 ou mais coleções ou presença de gás. O INEB pode trazer como sinal de gravidade o PCR e a dor, porque um PCR acima de 150 com 48 horas ou mais de dor em faixa é por si só um critério de gravidade na pancreatite. Vou tomar um pouquinho de água. Não há tratamento específico na pancreatite. Vai deixar o paciente em jejum até melhorar os vômitos e vai reintroduzir a alimentação, hidratação, analgesia e antibiótico. Bom, tumores do pâncreas e depois de verticulite. Tumor do pâncreas é muito incidente, cai muito na prova do Revalida. Vai trazer um paciente idoso com perda de tempo, perda de peso, dor abdominal e icterícia colestática. O paciente ele vai estar com olho amarelo há 1 mês, 2 semanas, 3 semanas, dor abdominal e perda de peso, tá? A maioria das queixas são vagas. E é isso. Ele vai ter esses 3, perda de peso, dor abdominal, icterícia, e depois os outros sintomas não estou comendo direito, tenho náusea. Paciente idoso, tabagista, com desconforto epigástrico e aparecimento súbito de diabetes devem ser submetidos a tomografia, né, de abdômen para avaliar o pâncreas. O tumor de cabeça de pâncreas é o mais comum. Estadiamento. Para avaliar o estadiamento, para realizar a cirurgia, para ver se é possível ressecar, se é possível, no ato cirúrgico, tirar esse pâncreas. Pode ser utilizado antes da reseção para evitar laparotomias necessárias. Então, às vezes, se faz uma videolaparoscopia para não abrir o paciente inutilmente, tá? E o tratamento sempre envolve cirurgia em tumores limítrofes, em que há dúvidas sobre a ressecabilidade, podemos realizar químio e radioterapia neoadjuvante. O INEP não cobra muito tratamento e estadiamento de câncer de pâncreas. Ele vai te dar um caso clínico e vai te pedir o diagnóstico, tá? Então, sempre que ele trazer um paciente com perda de peso, com dor abdominal e uma icterícia, um quadro arrastado,
né? Na colangite, o paciente também está com icterícia, está com dor, né? Mas é agudo. É agudo. No câncer de pâncreas é mais arrastado, ele vai estar amarelo há um mês. Essa é a diferença, tá? Então é isso que eu tinha para falar sobre câncer de pâncreas. Essa aqui está a imagem que a gente discute na mentoria com os alunos. E de verticulite. Diverticulite aguda. Quadro clínico. O paciente então vai ter dor na fossa ilíaca esquerda. Lá na apendicite é dor na fossa ilíaca direita na diverticulite. Vai ser já um paciente idoso, tá? Um paciente idoso com dor na fossa ilíaca esquerda, pode haver um plastrão palpável, né? Que ele não vai estar assim plastrão palpável na prova, vai estar assim, palpa-se uma tumoração em fossa ilíaca esquerda e dor. Né? O paciente pode ter febre e pode ter peritonite também, se é uma diverticulite extravasada, né, perfurada. Exames complementares, o melhor exame na suspeita é a tomografia computadorizada, revalidando, por favor, em um quadro de diverticulite aguda, não façam colonoscopia, não indique colonoscopia. Você vai perder ponto por vacilo, tá? É tomografia computadorizada, está contraindicado colonoscopia na diverticulite por risco de perfurar. Se é uma diverticulite que não perfurou, você faz a colonoscopia, você vai perfurar esse divertículo. Classificação de Rich e seu tratamento. Isso é importante saber para a prova, tem que saber as indicações de tratamento na diverticulite na prova Revalida INEP. Grau 1, microabscesso localizado, você faz só o antibiótico, manda o paciente para casa, inclusive. Grau 2, você tem um abscesso que pode ser à distância ou localizado, você vai fazer a drenagem percutânea e antibiótico. A drenagem é se o abscesso tem 4 centímetros ou mais. Se o abscesso tem menos de 3 centímetros, é um microabscesso, então é só antibiótico. Tem 4 centímetros ou mais, antibiótico mais drenagem percutânea. Tá? Anotem esse valor, esse número, esse tamanho de 4 centímetros. Grau 3, peritonite difusa e purulenta. Então, aqui nós temos uma diverticulite perfurada que extravasou e está irritando o peritônio, ok? Cirurgia, tá? E reseção da parte do intestino, que normalmente evolui a Hartmann. Grau 4, nós temos uma peritonite difusa fecal. Então, é uma perfuração tão grande que extravasou fezes para a cavidade abdominal. E essa é uma cirurgia que vai ser feita uma colonostomia Hartmann, ok? Fístula colovesical. Também é importante saber. O paciente, ele refere, ele vai chegar com um quadro de... Ele vai falar que ele tem divertículo, que ele é portador de doença diverticular, mas ele não tem quadro de diverticulite. Mas isso pode evoluir para uma complicação. Ele pode começar a falar que na urina dele tem bolhas. Eu tenho divertículo e na urina agora parece que tem ar, que eu estou urinando ar. É porque fez uma fístula entre o colo e a bexiga. Esse divertículo pode ter feito uma passagem entre intestino e bexiga e ele está urinando gases, literalmente. Pode ter também fecalúria, pode estar também saindo um pouquinho de fezes pela urina e uma infecção que não controla, uma infecção de difícil controle. O tratamento também é cirúrgico, ok? Terminamos a aula, 29 minutos de aula, espero que vocês tenham me acompanhado até aqui, seja pausando o vídeo, assistindo outros dias, né? Aí se você chegou até o final, comenta aqui embaixo, eu sou doutor aprovado. E pessoal, aqui estão meus contatos, se vocês querem saber mais sobre vagas, novas turmas da mentoria, aí doutor aprovado Revalida, Revalida Flix e o meu contato do WhatsApp. E nos vemos na mentoria Revalida Flix, aulas curtas que aprovam. Até já!